Graça e paz. Glória a Deus que você está aqui, mesmo com chuva. Crente que não derrete, veio para o culto. Quero que você abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 16. Evangelho São Lucas, capítulo 16. Vamos começar no versículo 19. Lucas 16, 19. Você pode ficar sentado. Eu vou ler essa parábola. É uma parábola assim bem, parece um pouco difícil de entender, mas creio que o Espírito Santo trará um entendimento para nós bem grande nesta noite. Lucas 16, 19, diz assim: Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladamente e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este está consolado e tu atormentado. E além disto está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Ele lhes disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Agora quero que você fique em pé, feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graça, Pai, porque podemos nesta noite adentrar a este lugar, ó Pai, para juntos adorarmos o teu nome. Ó Deus, temos este tempo, Deus, onde que nós somos livres como igreja, para prestarmos culto ao Deus vivo que é nosso Pai. Ó Pai, nós te agradecemos por Jesus Cristo. Te agradecemos porque Jesus um dia contou esta parábola. Ensina-nos nesta noite, Senhor, algo que seja precioso e poderoso nas nossas vidas. E arranca de nós qualquer pensamento errado sobre esta parábola. No nome bendito de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa tocar cada vida. Passa por mim como um canal do Senhor. Traduz a tua palavra segundo a necessidade de cada um nesta noite. Conforta, consola, alimenta, fortalece, restitui, renova, abençoa, traga cura. Ó Senhor, que haja um tempo gostoso de ouvirmos a tua palavra. Nunca mais, Pai, teríamos
teremos este tempo, deste domingo, deste dia, Pai. Ó Deus, que estamos aqui, é uma oportunidade única. Esteja abençoando, Pai, a Tua palavra. Podemos um outro dia falar do mesmo texto, mas cremos que o Senhor falará, talvez outras coisas. Para hoje, Pai, o Senhor tem algo para nós. Abençoa-nos assim, abre o nosso coração. Arranca, Deus, qualquer incredulidade. Tira, Senhor, toda teimosia, religião, pensamentos errados. Tira toda preocupação. Ó Deus, Tua palavra diz, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Traz alívio, Senhor, ao ouvirmos a Tua palavra. Abençoa-nos assim, Pai, no nome bendito de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Glória a Deus. Por que você pôde vir? Eu falei assim, tem crente que derrete, não quis ofender ninguém. Se eu morasse longe, não tivesse um guarda-chuva, eu não viria. Que bom que você pôde vir e estar aqui. E nós podemos adorar Deus, prestar esse culto a Ele. Nos alegramos que o Carlos Neves está aqui. Ficou 5 dias no hospital? 7 dias. 7 dias internado, e Deus restaurou, e o nosso irmão está aqui, renovado e abençoado, preparado para a boa obra do Senhor. Voltando para a nossa parábola, amados, esta história que Jesus contou é uma das histórias muito misteriosa, e muitas vezes nós pensamos algo assim errado do que o Senhor quis falar. E esta parábola ela é muito interessante também, ela é a única que está em Lucas. Vemos que Mateus, Marcos e João, sabemos se eles não lembraram de registrar esta parábola ou não quiseram, mas eles não registraram. Somente o São Lucas, doutor Lucas, que relatou essa parábola. E esta parábola conta esta história de um homem rico, um homem muito rico, que vivia na sua riqueza, uma vida esplêndida. Talvez todos os dias ele tinha banquete na sua casa, ele gozava de toda a riqueza que ele vivia, de uma forma muito egoísta, porque fala que existia também um pobre chamado Lázaro, que jazia à porta dele e comia das migalhas que caíam da sua mesa. Então nós podemos ver que esse era um rico mau, um rico que não se importava com o próximo. E também dá para nós entender que este rico, ele não era crente. Mas pastor, não fala que ele não era crente, mas fala que ele não foi para o céu. E os crentes, eles vão para o céu. E o mendigo, não fala também que ele é crente, mas eu posso dizer que o mendigo era um homem crente. Por quê? Porque ele foi para o céu. E não há ninguém que não creia e possa ir para o céu. Então é importante, amados, uma coisa muito importante, é nós notar aqui, que a parábola do rico e Lázaro, ela não tem a intenção de dizer para nós que o inferno é para os ricos e que o céu é para os pobres. Isso é muito importante. Às vezes nós, de uma forma ignorantemente, nós lemos de qualquer jeito esta parábola e nós entendemos que o céu é para as pessoas miseráveis, mais do que pobre, e que o céu, que o inferno é para os ricos e que o céu é para os pobres. Mas, na verdade, aqui não está querendo dizer isso.
a verdade que está nessa parábola, ela é muito maior. Nós podemos ver aqui também, amados, que foi Abraão que estava lá no céu. E o que Abraão era? Se nós olhar em Mateus, em Gênesis 13, verso 2, se puder colocar aqui para nós, Gênesis 13, verso 2, vai nos dizer algo. Diz assim: e Abraão era um homem muito rico, tinha gado, prata e ouro. Mas como que este homem era rico e estava no céu? Se aqui fala que o rico foi para o inferno e o pobre foi para o céu. Se aquele que está representado lá como pai Abraão era um dos homens mais ricos da sua época. Então, amados, nós precisamos entender que essa parábola, ela não quer mostrar para nós, assim, quando nós lemos. Porque eu tive entendimento muitos anos, na minha juventude, quando eu estava na minha religião, que miserável dos ricos, todo mundo para o inferno. Abraão seria um dos primeiros, ele era um dos mais ricos. Mas o ensino da parábola não quer dizer isso. Porque daí nós podemos lembrar daquele texto de Marcos 10, onde que Jesus diz assim, ou dizem para Jesus, é mais fácil passar um camelo pelo fundo, pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no céu. E hoje eu meditei em várias versões da Bíblia sobre isso. Mas a verdade que Jesus quis dizer ali, amados, é que aqueles que confiam nas riquezas. Existe uma diferença de a pessoa ser rico e confiar nas riquezas. A pessoa pode ser bem pobre, mas se tiver uma bicicleta e ela for o seu tesouro, o seu Deus, ela é a sua riqueza e ela confia naquela bicicleta, naquele carro, ou um bem que ela tem. Então nós precisamos entender, Jesus disse, os que confiam, assim é o que os teólogos também nos ensinam a explicação de tudo isso. Porque Jesus disse, então é impossível, para que os discípulos dizem, é impossível quem irá para o céu. Mas Jesus diz, para Deus tudo é possível. Mesmo que fosse impossível, para Deus seria impossível. Mas o que o Senhor está falando aqui é naqueles que confiam nas suas riquezas. Então, se nós errar aqui, amados, e tiver nosso pensamento nessa parábola, dizer, olha, o sentido dessa parábola é para mostrar isso, como o alvo dela, nós erramos, porque uma das coisas também importantes aqui, amados, é que o Senhor está falando sobre um tempo, que nós não podemos negligenciar o tempo. Enquanto há vida, há esperança. Se passar, não há mais esperança. Por isso que o que mais importante dessa parábola, amados, é que nós possamos entender que se nós estamos com vida, há esperança. Se o bairro da Vila Romana, as pessoas, teus vizinhos, eles estão com vida, há esperança. Outras coisas que essa parábola diz, que os que estão no inferno não podem passar para o céu, nem os do céu para o inferno. Impossivelmente alguém que estivesse no céu quisesse ir para o inferno. Mas é uma coisa também que não quer dizer bem o que está dizendo. A verdade aqui, amados, uma das chaves que Jesus diz, depois da morte, tem 2 lugares para as pessoas irem. Só tem 2 lugares, A oportunidade de nós sermos salvos é enquanto nós estamos vivos. Talvez, pastor, mas você está falando para uma igreja que está toda salva. Mas faz parte, amados, como um alimento para nós nesta noite. Faz parte de nós nos firmar mais, amar mais, e ver o que o Espírito Santo pode falar para nós.
Então a oportunidade é agora. Nós não temos mais como crer num jeitinho brasileiro, num purgatóriozinho. Eu já falei aqui quando eu estava numa religião, que eu acendia velas e que eu rezava para os meus parentes que tinham partido, para ver se existia uma chance de existir um purgatório, para que eles pudessem pagar depois de morto o que eles tivessem feito de errado, e assim houvesse uma chance deles entrar no reino dos céus. Mas não há, amados. A única chance que nós estamos é enquanto nós estamos vivos. Amém? E o rico aqui, ele também tenta que alguém dos mortos pudesse voltar para a terra e evangelizar sua família, seus parentes. Mas é interessante que Abraão deixa bem claro para ele, que aqueles que estão na terra, eles têm a lei e os profetas. Tipo hoje, amados, nós temos o evangelho, nós temos os evangelistas, temos os pastores, os apóstolos, os bispos, os padres, os missionários, os irmãos e as irmãs que falam do evangelho. E se nós não quisermos usar nenhuma ferramenta dessa ainda, você tem uma Bíblia na sua casa, que se nós ler ela, de repente nós nos converteremos a Jesus, receberemos Jesus sozinhos na nossa vida, seremos salvos. Então, esta é a oportunidade que todos nós temos. E glória a Deus por isso. E quero deixar só isso aqui como introdução para falar o que eu quero falar. Sobre o clamor. Existe um clamor. Segundo essa parábola, sim que é só uma parábola, mas existe um clamor no inferno, existe um clamor na terra, existe um clamor no céu. Por quê, amados? Por salvação, por vida. O grito na terra, talvez seja esse rico atormentado, que olhava para os seus irmãos. A Bíblia diz que ele tinha 5 irmãos. E ele queria que voltassem para a terra para evangelizar os 5 irmãos deles, para que eles fossem salvos. E é interessante, amados, que não é 1, não é 2, não é 4, e não é 6, e não é 7, é 5. Você sabe que nós temos no planeta Terra 5 continentes habitáveis, aonde que tem gente que clama, aonde que tem almas que estão indo para o inferno, estão clamando por salvação. E nós, às vezes, os salvos, estamos negligenciando de compartilhar o evangelho das boas novas, que trouxe cura física, emocional, espiritual, financeira, social, para a nossa vida. Este evangelho que leva para o céu, por graça, pelo amor de Deus, para nós pecadores, nós, às vezes, não estamos compartilhando isso. E nós estamos negligenciando, mas existem os 5 continentes onde que existe gente, amado, onde existe alma. As pessoas estão clamando, as pessoas querem ser salvas, mas às vezes precisa de um convite teu para essa pessoa, precisa de um panfleto que você entregue, precisa de um sorriso, de um abraço, de um bom testemunho, para que você possa libertar essas pessoas de irem para o inferno. Deus é tão bom, amados, e eu estou muito grato a Deus que depois de alguns anos no meu ministério, na minha vida, Deus me libertou de todo peso, de todo medo, e Deus me encheu de graça, e cada dia que passa, eu quero crescer na graça. A Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
de que nós somos amados por Deus, queridos dEle. Mesmo o dia que eu peco, que eu faço coisa que desagrada a Deus, Ele não é um pai que me chuta fora da sua presença, mas Ele me abraça, me perdoa e continua me amando. Sabe, amados, descobrir o amor de Deus, viver no amor de Deus, é uma das dádivas mais maravilhosas que existem. Nós estávamos falando na célula, na casa do pastor Emerson, com a pastora Cris, na última quinta-feira. Parece que quando a pessoa se converte, e ela vem para Deus, e isso é maravilhoso, mas parece que existe uma segunda conversão. É a hora que nós somos banhados do amor de Deus, da graça, da misericórdia, do favor dEle. Não que Ele não nos dê isso a princípio, já no primeiro dia, mas é que nós demoramos muito para entender isso e para receber isso. E nós achamos que nós não merecemos isso. E na verdade não merecemos mesmo. Mas não é por causa de nós, é por causa dEle. Então quando nós descobrimos isso, amados, então o Evangelho realmente é boas novas. Então vale a pena nós compartilhar do Evangelho, porque ele nos mudou, nós descobrimos realmente o amor de Deus. E eu gostaria e eu quero que todos possam sentir o que Deus tem feito eu sentir por causa da sua misericórdia na minha vida. Aleluia. Que você possa se sentir amado por Deus, salvo. O dia que você levanta, como um ditado diz, com o pé esquerdo, e aquele dia é um dia tenebroso, um dia ruim, e você erra, e você não lê a Bíblia, e você não ora, e de repente você está com sono, e você quer orar, mas vai dormir, e de repente você pode pensar, mas Deus, e onde está Deus? E eu esqueci de Deus, mas Ele nunca se esqueceu de você, aleluia. E Ele não te ama por causa das coisas que você faz, Ele te ama porque Ele é amor, aleluia. Sim, que Deus se agrada, amados, que nós o busquemos, que nós o louvemos, que nós adoremos Ele, que nós possamos meditar na sua palavra, como Deus gosta que nós façamos isso. Mas não é por causa disso que Ele vai nos amar, Ele nos ama por Cristo Jesus. Então, amados, enquanto há vida, há esperança. Você tem os teus parentes, e esta é a palavra. Este é um dos propósitos que o Espírito Santo colocou, porque eu orei, Senhor, qual é a palavra? E o Senhor endossou o meu coração quando eu vi essa parábola. Por quê, amados? Porque você pode pensar nos seus parentes, ainda há chance para eles. Depois que eles morrerem, não tem mais chance. Aí passou a oportunidade. Mas hoje, a Bíblia diz, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então nós possamos estar com o nosso coração aberto para o Espírito Santo, e nós possamos interceder para as pessoas. Eclesiastes 9:4 diz, porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. Enquanto há vida, amados, há esperança. Aleluia. E São Judas, o apóstolo, discípulo Judas, diz assim, no capítulo 1, versículo 22 e 23, diz, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Sabe, existe gente que está em dúvida. Aí o que Deus quer? Que você diga, puxa, eu tenho certeza, esse tonto, ele não crê. Não, a Bíblia diz apiedai-vos. Quer dizer, se compadeçam, intercedam, orem para aqueles que estão em dúvida com relação à sua salvação. Você sabe que já pregou líderes aqui neste altar, e durante a pregação eles disseram que eles não tinham certeza da salvação. Houve outros, e grandes homens, teólogos, que têm até universidade, são professores, e eles disseram que o céu é aqui mesmo, amados, na terra. É uma ignorância, apesar de tanta sabedoria, tanta graça de Deus, uma ignorância, onde que a Bíblia diz que Deus revela os seus pequeninos, e às vezes os grandes, eles estão fora, mas esta não é a vontade de Deus. Então existe um céu, amados, nós estamos aqui para, a Bíblia diz, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e
salvai alguns, arrebatando-os do fogo. A continuação do versículo. E arrebatai-vos alguns, salvando-os do fogo. Então esta parábola, ela quer ensinar nós hoje, não é que os ricos vão para o inferno e que os pobres vão para o céu, mas que haja uma compaixão na nossa vida, que nós possamos nos apiedar daqueles que estão em dúvida e arrebatar alguns do fogo do inferno. Deus já me deu a graça de evangelizar muitas pessoas, ganhar muitas pessoas para Jesus. Eu louvo a Deus por isso, mas são tão poucas as pessoas ainda. Então Deus tem muito mais para mim, Deus tem muito mais para vocês, para cada um de nós. E há um mandamento de Jesus para nós em Mateus 16, 15, 16, onde diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as nações, a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus nos chama, e Ele traz respaldo, Ele traz a sua presença. Se nós decidirmos fazer algo, nos apiedarmos de alguém, de algum vizinho, amado, o Senhor vai te dar graça, Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar, Ele vai cuidar das coisas para você. Não precisa nós nos preocupar. Ele diz: eu estarei convosco. Na verdade, é Ele quem vai fazer quando Ele acha um canal que Ele pode passar. E nós, olha, amados, temos ministério aqui na igreja evangelístico. Temos projeto missionário. Nós ajudamos missionários. Oramos. Eu tenho uns 5, 6 familiares de missionários que eu oro todos os dias. Faz parte do cardápio da minha oração, orar por estes homens que estão lá. E nós precisamos, amados, orar, interceder, ofertar. E aqui diz, ir por todo o mundo, começando, amados, na nossa rua, do bairro onde nós estamos. Não adianta nós querer ir lá para a África. Não, amados, o nosso negócio é na Vila Romana. Mas nós podemos apoiar as pessoas que estão lá. E eu estou testemunhando que eu faço isso para a glória de Deus. E sei que tem muitos aqui que também fazem. Mas nós precisamos, amados, aceitar os desafios. Eu quero passar um desafio agora para todos os membros desta igreja. E depois nós vamos passar para todas as nossas igrejas. Será que você está disposto a abrir a sua casa, abrir para Deus a sua casa, para fazer uma célula, fazer um encontro familiar na sua casa? Você está aberto para isso? Nós já estamos na 3ª reunião na casa do pastor, e é só uma escola, é um modelo para isso. E se nós não formos, amados, nós não vamos aprender, e se nós não aprender, o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e os teus vizinhos podem morrer e ir para o inferno. Isso precisa doer no nosso coração. Este é o propósito desta parábola. Então eu passo para vocês um desafio nesta noite. Eu quero que vocês me liguem, passem mensagem: pastor, eu quero uma célula na minha casa. Eu sei que nós não vamos poder fazer em todas as casas. E como que funciona? Então, a célula funciona mais ou menos assim, depois o pastor vai explicar. Mas o casal, vamos dizer, o casal anfitrião, eles vão receber as pessoas na sua casa. Aí terá um casal que seria uns líderes, que vão estar juntos, ministrando, ensinando. Aí terá um outro casal, que serão aqueles que, quando a célula crescer, para que não haja divisão, haja multiplicação na célula, então aquele casal vai sair com outros casais, e vai montar na casa daquelas pessoas que vão estar chegando nas nossas casas. Eu quero na minha casa, então vai ser naquela casa, e o líder vai lá, e a hora que crescer aquela, passa para outra. Sabe, isso aqui não no sentido de empresa, como tem umas igrejas que tem que crescer na marra. Não, amados, isso é num sentido de paixão,
de paixão pelo teu vizinho, pelo menos, amados. A Bíblia diz, ide por todo o mundo. Então, começando na nossa rua, no nosso bairro, ou num bairro próximo, que as pessoas, você pode convidar e pode vir para a sua casa. Então, eu quero passar esse desafio hoje, desta parábola. Talvez depois o pastor possa explicar mais um pouquinho, pastor, bem certinho. Quando você vê o nosso pastor só no celular, não pense que ele está vendo alguma coisa, ele está escrevendo o que eu estou falando. É porque quer ver uma coisa que irrita a gente, tem gente no celular. As pessoas mais antigas, pastor, né? Então eu já estou falando isso para te proteger, pastor. Eu já ia falar esses dias, acabei me esquecendo. Porque você olha para o pastor e está lá no celular. Pô, coisa chata. Só que todo o meu culto, ele vai escrever e vai para a célula. Então ele tem que prestar atenção. E você pensa às vezes que ele não está prestando atenção. Você pode estar olhando para mim e pensando lá no dia de amanhã, enquanto alguém está escrevendo. Então, só para proteger o nosso pastor, estou falando isso. Porque o pastor falar uma coisa, e eu me irrito com gente que fica no celular, desculpe. Mas eu entendo. O Samuel sabe disso. Bah, como eu briguei com esse piá. Até que cansei. Mas acho que ficou alguma lição, meu Deus do céu. Então, quando o pastor está ali, ele está escrevendo. Ele escreve tudo que eu falo e ainda acrescenta coisa boa. Aleluia. Então, amados, explicando mais sobre o trabalho da célula. Então, quinta-feira nós vamos falar sobre o culto de hoje. E outra coisa, vai ter o casal anfitrião que vão receber na sua casa. Vamos fazer talvez uma pipoca, um chazinho depois lá, para ter uma comunhão mais gostosa. Vai ter outro casal que vai ser o líder. Mas o líder, eu não sou líder, eu tenho medo de ser líder. Não, amado, você vai pegar o culto prontinho. E às vezes nem vai precisar você falar, alguma pessoa vai falar. Então é uma coisa assim tão de Deus, tão tranquila, sabe, que não vai expor nenhuma pessoa. Sabe, é uma coisa assim que, puxa vida, faz 10 anos que eu resisto o apóstolo, que ele quer nos ajudar nessa área. 10 anos, fora os outros 10 que ele falava meio por tabela. Mas 10 que ele senta comigo, como se eu tivesse um discipulado com ele, não tinha, mas ele tem a graça de passar 2 ou 3 vezes por ano na minha casa. Ele senta comigo e diz, pastor, como que está a igreja? E ele me fala, como que está a igreja SEAC? Está trabalhando que nem um reloginho. Eu estou aqui viajando, tiro minhas férias, 30 dias, a igreja funciona que nem um reloginho, ele falou. Por quê, amados? Porque um está cuidando do outro, um está amando o outro, não tem tempo de fofoca, de muita confusão. E qualquer problema, as pessoas mesmo estão capacitadas para resolver, então dificilmente vai chegar para ele. Então, amados, em nome de Jesus, ore a Deus, abra a porta da sua casa. A Bíblia diz, apiedai-vos. Seja um homem, uma mulher que vai ter piedade do seu vizinho. Porque se você dizer, não, eu não quero, então não vai existir, não tem nenhum problema de você não querer. Não tem nenhum problema. Continua a mesma coisa, amado na igreja, você vai ser salvo, mesma coisa, eu creio, não vai mudar nada. Mas se você abrir a porta, Jesus diz, eu entrarei em sua casa. Então, Deus dará graça. E, puxa, amados, eu estou muito maravilhado com isso. E até, pastor, eu não falei com o senhor, mas eu quero fazer um desafio. Quinta-feira ainda vamos fazer na sua casa, porque a casa do pastor é mais pequena do que a minha. Mas fora essa quinta, na outra, porque daí vai ter tempo de todo mundo conversar e orar a Deus, e Deus, é verdade isso? É bom mesmo? Então, você pode me comunicar, e nós já vamos começar, assim, pastor, ver quem que vai ser os anfitrião, quem que vai ser os líderes, quem que vai ser os intercessores, que vai colocar os pedidos de oração, conforme o senhor falou. Então, nós vamos preparar isso. Né? Então, fora essa quinta-feira, na outra, vamos fazer já na minha casa. Porque lá a casa minha é grande, nós podemos fazer uma fila de cadeira, porque é a aula, não é célula ainda. Sabe, não precisa você levar a Bíblia também. Meu Deus, o pastor da Palavra da Vida disse para você não levar a Bíblia. Não, mas é uma célula, é para você ganhar o teu vizinho. Você chegar lá com a tua bibliona, ou para dizer que é um monte de crente. E eu não quero crente.
E nós não queremos que os ímpios queiram crente mesmo. Precisa querer Jesus. Precisa saber que nós temos Jesus, mas nós queremos passar Jesus para eles. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então nós temos o Filho, nós temos a vida. Então fica esse desafio, amados. Todas as famílias. Aí nós vamos pegar 2 casais, mais 2, e mais um, para ser aquele que vai multiplicar depois. Mas pode também fazer rodízio, mudar depois, podemos encaixar. Não queremos famílias panelinhas também, mas que seja assim, puxa vida, vai ser muito bom, amados. Sabe, a sua casa vai ser uma igreja. Aleluia. E isso é maravilhoso. E o negócio é tão gostoso, que às vezes as células, elas querem se desligar da igreja até. Já aconteceu isso. Falei esses dias aí, a minha filha mora em Joinville, igreja do pastor Luciano Subirá, mas teve uma célula que se desligou, e ela foi crescendo, e eu acho que eles se acharam que eles estavam com tudo, e que não precisavam mais do seu pastor, da intercessão, do projeto de Deus, do plano de Deus, da vontade de Deus, mas já passaram para a vontade de nós, eu não sei, mas eu creio, nós vamos fazer uma igreja para nós mesmos. Não é este o propósito. Nós também aqui corremos esse risco e não tem nenhum problema que alguém queira sair. Somente não vai estar na direção de Deus. Mas eu creio que Deus também perdoará quem fazer isso. Mas Deus vai nos guardar de divisões, porque o projeto, amados, é multiplicar, é ganhar as pessoas. E é todo mundo ser útil, todo mundo trabalhar. Aleluia. Quem já está tendo discipulado? Tá legal? Estão gostando? Amém? Então, amados, o segundo ponto aqui é o segundo grito, amados, o grito do inferno. Então o rico atormentado clamou misericórdia a Abraão e pediu alívio do tormento. E Apocalipse 14, 9, diz assim: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá da cólera de Deus, preparada, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. Isaías 66, 24 diz: ali onde que o verme dos homens ímpios nunca morrerá, nem o fogo se apagará, e será um horror para toda a carne. Então, mas o inferno é real, sabe? E o propósito dessa célula é nós sermos evangelistas, aleluia. Você pode pensar num vizinho teu, sabe, depois que nós montar, tipo lá na casa do pastor, está indo todos os crentes, até eu estou indo. Mas quando nós mudar, vai ser o pastor, a sua esposa, o seu filho, mais um casal, vai ser um modelo. E aí o pastor vai convidar uma pessoa que ele conhece aqui no bairro, ele vai começar a evangelizar, ele vai trazer para a igreja, aleluia. E assim cada um de nós, mas olha que coisa linda. É a vontade de Deus isso. Aleluia. Deus está conosco, em que pese, amados, todas as circunstâncias, lutas e provas que você está passando, Deus está no controle de todas as coisas. Essa semana caiu parte de um barracão meu ali, puxado do barracão, já fazia uns 15 anos que tinha uma parede, nunca ela foi mexida. E choveu tanto que caiu. Aí depois caiu o PVC, porque deu muito vento, eles deixaram a porta do barracão aberta, arrebentou os PVC. Eu saí com o carro correndo, fui buscar o pedreiro lá, falei assim, não, já arrumo esse negócio na hora do forro lá, porque eu sei que é rapidinho. Aí quando fui buscar o irmão Anderson, não está aqui hoje. Eu estava vindo muito correndo, e um carro, sabe, eu estava ultrapassando o carro, e o carro não inventou de entrar assim.
na minha frente. Irmãos, se não é Deus, eu virei, parece que fosse um piloto, não um motorista. Só peguei de raspão no cara. O homem demorou acho que uns 5 minutos para descer do carro, chovendo. Aí desceu a mulher dele e disse assim: nós ligamos o pisca. Eu falei: não, o pisca vocês não ligaram. Mas realmente eu estava correndo muito. Quer que eu chame a polícia? Ou cada um arruma o seu? O cara pensou, achei que cada um arruma o seu, é melhor, né? Porque ele estava errado. Ele me trancou. Eu falei: onde o senhor mora? Ah, eu moro ali, ó. Eu sou barbeiro aqui do bairro. Na hora o Espírito Santo disse: isto disseste com verdade. Tu é um barbeiro. Então, amados, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Deus está com um projeto lindo, amados, para nós ganharmos almas de barbeiros, de motoristas, de pedreiros, de carpinteiros. Amém? De homens e mulheres pecadores. E o último clamor, falamos do clamor da terra, o povo pedindo por evangelização, clamor do inferno, porque essa parábola mostra o sofrimento do rico lá, e o clamor do céu, amados. Aleluia, Abraão, né? Abraão lembrando, né? Aqui, que o céu é um lugar de gozo, o Lázaro desfrutando de um conforto maravilhoso no céu. Sim, que isso aqui é uma história, é uma parábola, mas ela tem um ensino de um céu maravilhoso, que conforta. Apocalipse 21, verso 4, a Bíblia diz assim, ó: Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia. Porque o céu, amados, é um lugar de conforto. Lá não vai haver morte. Aleluia. Olha, uma coisa triste aqui nessa terra é a morte. É uma coisa horrível, amados. Nós não nascemos para passar por isso. Mas temos que passar. Os nossos entes queridos. Um dia cada um de vocês, de nós, partiremos dessa terra, se o arrebatamento não chegar. Não é legal, parece que não é uma coisa gostosa. Mas no céu não haverá morte, nem planto, gritaria, choro, nem clamor, nem dor, nem lágrimas. Aleluia. Clamor, amados. Lá não haverá clamor, mas na terra há clamor. Existe gente gritando, talvez nesse exato momento de dor, nos hospitais. Quantas pessoas, amados, exatamente 8:13, estão partindo dessa terra, estão morrendo. Quantas pessoas estão nos hospitais? Carlos Neves saiu de lá, ficou 7 dias, sim, que não era uma coisa grave, né? Mas é ruim ficar lá. Mas quantas pessoas que estão lá graves, sofrendo, sem esperança, esperando para morrer, gastando o que não tem. Coisa horrível, amados, nós passamos. Um clamor. Eu já falei aqui algumas vezes, mas quando Samuel ficou doente, foi no hospital de Curitiba, Pequeno Príncipe, e nós ficamos lá. Que lugar de clamor, assim, de mães deixando as crianças na porta, e elas entrando para a UTI, e lá ninguém entra, e as mães fazendo a volta com grito, com dor, sabe, choro. Que lugar, amados, de clamor, de sofrimento. Eu já comentei aqui que Deus nos deu graça, não tenho o que explicar. Mas o médico deixou que eu e minha esposa pudéssemos ficar com Samuel. Nenhum pai podia ficar. Mas nós entramos e ele falou só, o médico, aqui você tem que ser forte. Aí você via a criança gritando, morrendo.
Tinha um menino chamado Samuel, que era o mesmo nome do Samuel, e ele fazia um clamor, ele dizia: Jesus, me acuda. Jesus, me acuda de dor, de sofrimento. Uma criança, talvez 3 ou 4 anos. Clamor, mas no céu não haverá mais esse sofrimento. Tem tantas pessoas que amam a vida na terra. Como que nós vamos conseguir amar, amados? Se você passar uma noite no Hospital Pequeno Príncipe, na UTI, e ver tanta criança sofrendo. Eu levava o meu pai, ele veio 21 vezes também para Curitiba, meu pai estava com câncer. Todos os dias ele passava na máquina para fazer aquele tratamento. Na 21ª vez que eu levei, ele faleceu lá no hospital. Nós vamos ter alegria de viver neste mundo, os prazeres deste mundo, amados? Não. Sim que nós devemos estar com a alegria do Senhor, viver bem. Jesus disse: eu vim para trazer vida, e vida com abundância. Mas as coisas deste mundo, desta terra, elas são dores, amados. Existe gente clamando, existe clamor, sofrimento. E o pior, amados, que uma pessoa, um ser humano, ele passa por tanto sofrimento. Vamos dizer, o pobre aqui dessa parábola, se ele não fosse crente, mesmo ele ter sido lambido pelos cachorros, mesmo ele ficar passando fome, ele não iria para o céu. Porque a Bíblia, ela nos revela de capa a capa que é pela fé que nós somos salvos. E não é pelos sofrimentos que nós passamos ou deixamos de passar. Talvez o sofrimento ajude a te empurrar para Deus. Por isso que Deus permite sofrimento para nós. Mas eles não levam ninguém para o céu. Somente Jesus Cristo nos leva para o céu. Somente o Evangelho da graça de Deus nos leva para o céu. Então, amados, pense nisso. Apiedai-vos de alguns. Salvai, arrebatai alguns do fogo do inferno. Todas as nossas casas que receberão pessoas, você será um canal de Deus para salvar pessoas. João 14:2, falando do céu, Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Você pode evangelizar o mundo inteiro e tem lugar de sobra. Há muitas moradas. Para cada pessoa que nós perder, que nós podíamos ser um canal de Deus de salvar, tinha um lugar para ele. Mas nós podemos perder, negligenciarmos, querermos só para nós. Apocalipse 7:16-17 diz: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Olha que maravilhoso esse céu, amado. Jamais terão fome. É horrível passar fome. Só quem passa que sabe. Quando nós vemos na África tantas crianças, você só vê os ossos passando fome, a dor que a fome traz, o sofrimento. É horrível. No céu não haverá fome. Nunca haverá sede. Não cairá sobre eles o sol. Talvez gente gosta de ir na praia, tomar um sol. Ai, que coisa gostosa. Mas eu trabalhava na pedreira com meu pai, quebrando pedra. Eu sei o que é sol, sabe? Aquele sol. Parece que antigamente o sol queimava mais do que agora. Meu pai era alemão, mas o braço dele era escuro. A costa do meu pai era que nem um couro. Ele trabalhava sem camisa, assim, parece algo muito grosso. Poderia talvez passar um canivete assim, não cortasse, de tanto sol queimar. No céu nós não passaremos por isso. Meu pai nunca mais vai passar por isso lá no céu, porque ele partiu com Jesus. Aleluia. O sol queima. Você que tem cabelo, às vezes você não sabe o que é sol, mas o Cláudio ali sabe, eu sei. Tem que botar um boné, amados, o negócio queima.
No céu não haverá essas coisas. Continuando o versículo que eu estou lendo, diz: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará toda lágrima. Aleluia. Sabe, amados, nós temos uma pátria celestial. Faz 4 anos que eu acho que toda a igreja deve glorificar a Deus pela vida do Bolsonaro. É um cara que tem um monte de coisas erradas, já está no 3º, 4º casamento, não me importa. Estou falando como um homem que ama a sua nação, que trouxe de volta um patriotismo para os brasileiros, a bandeira de volta, amados. As igrejas começaram a orar de volta. Nós já éramos para estar perdidos no comunismo, mas Deus estendeu a mão. E deixa eu te dizer uma coisa, talvez neste ano ainda, ele possa voltar, só Deus sabe, e existem umas profecias de Deus andando para se cumprirem, aleluia. Deus, amados, Ele é bom. Agora nós, em Filipenses 3:20, fala de uma pátria muito melhor do que um Brasil que fosse verde e amarelo, cheio de graça, de prosperidade, de riquezas, que fosse o país de primeiro mundo. Não, amados, nós temos uma pátria celestial, aleluia. Nós, como cristãos, conhecendo o céu e o inferno, nesta noite, devemos ser patriotas do céu, aleluia. Temos paixão e prazer. Por isso que Jesus disse: eu vou preparar-vos lugar. Quando tudo estiver pronto, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A nossa alma pode estar apegada ao pó dessa terra, ao nosso carro, à nossa casa, ao nosso dinheiro, à nossa profissão, ou a coisas, ou até a pessoas. Mas Jesus diz: aonde eu estou é um lugar melhor para nós estar. E Lucas 6:23 diz assim: regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Haverá um galardão para cada crente, amados. Cada crente que está em Cristo diz: mas pastor, eu estou fraco no meu ministério. Haverá um galardão para você. Pastor, eu nem tenho ministério. Há um galardão para você, porque Deus é amor, Deus é misericordioso. E o maior prazer de Deus, eu creio que depois que você estiver lá no céu salvo, é Deus ainda te presentear. Deus ainda te demonstrar amor, você não merecendo. E Lucas 10:20 diz assim: não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Aleluia. E Mateus 6:20 diz assim: ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde a traça e nem a ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e nem roubam. Aqui, amados, nós podemos ter riqueza, mas podemos perder riquezas. Mas no céu, as nossas riquezas, nós nunca perderemos. Olha que coisa linda, amado. Que consolo, que conforto ao nosso coração. Quero que você se coloque em pé, com alegria. Aleluia. Porque você é um cidadão celestial. Porque nós, amados, caminhamos para um céu de consolo, de conforto, pelo evangelho gracioso de Jesus Cristo para nós. Esta parábola que nós lemos, ela nos alerta para o céu, ela nos ensina sobre o inferno, ela nos ensina sobre a terra, o clamor dos 5 irmãos do rico, os 5 continentes, que tem gente, milhares de pessoas, talvez todos os dias, partindo para o inferno, por negligência dos salvos. Que você não seja mais negligente, que eu não seja mais negligente, que a misericórdia, o amor, a graça de Deus encha a nossa vida de amor pelos outros. Quero chamar o ministério de louvor, vamos adorar, vamos orar. O Senhor está conosco, aleluia. Ó Espírito Santo, querido de Deus,
traz um despertar. Ó Deus, a tua palavra quando diz apiedai-vos de alguns, arrebatai-os do fogo do inferno. Pai, é porque o Senhor deu para nós esta graça, é porque o Senhor colocou em nós virtudes, ó Deus, e poder, para nós sermos canais do Senhor, ó Deus, para arrebatarmos pessoas do fogo do inferno, para que nós possamos ser canais do Evangelho de Jesus Cristo. Pai, abençoa cada família desta igreja, cada casamento, cada casal, abençoe a saúde física, Pai, abençoa, Pai, trazendo saúde, ó Deus, financeira também. Tua palavra diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata, que o Senhor supre todas as nossas necessidades em glória, tira, Deus, toda e qualquer miséria, pobreza, ó Deus, concede a bênção do Senhor. Tua palavra diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores, ó Deus, uma riqueza segundo o teu coração, onde que as pessoas não estarão apegadas às suas coisas, nunca por um carro deixará de vir no culto, nunca por ter dinheiro amará menos a Deus. Pai, abençoa, derrama do teu Espírito Santo, Senhor, coloca paixão, coloca fogo em nossos corações, paixão por almas, ó Deus, para que o desafio do evangelismo, ó Deus, das reuniões familiares nas casas, que portas, ó Deus, que dezenas de portas se abram neste bairro, e que dezenas, centenas e milhares de pessoas sejam arrebatadas do inferno, Pai, para a sua maravilhosa luz, pelo seu evangelho gracioso e maravilhoso de amor. Abençoa-nos, Pai, nesta noite, desperta-nos em o nome de Jesus. Adore a Ele com todas as tuas forças. Enquanto você estiver adorando, o Espírito Santo vai falar forte ao seu coração, trazendo discernimento sobre o que Ele está falando. Oh, aleluia!